Amanda, a gente sabe, assim, do seu potencial, né? A gente vai fazer todo um trabalho de transformação, né? A gente vai trabalhar pessoas que querem modificar totalmente a parte física e também estamos unindo moda e mentalidade. Nesse processo de moda, mentalidade, transformação visual, envolve toda uma história física e precisa ter saúde. Né? É dentro desse parâmetro que a gente vai fazer esse bate-papo com você, para você poder orientar melhor como é que funciona essa história da gente querer transformar em curto prazo, como é que funciona essa história da gente querer ir para uma academia e perder o excesso que a gente ganhou em um longo tempo, num espaço muito curto, isso trazendo efeitos colaterais, né? Como é que a gente pode fazer isso aí? Como é que você enxerga isso para nos passar um conhecimento melhor? Mudar os hábitos. Não existe outra forma Não de tem você outra saída. de você ter um bom resultado saudável, a não ser mudando os seus hábitos alimentares, né? E com a prática de exercício físico. Pois, assim, outras formas vai trazer justamente esses efeitos colaterais que a gente não quer a longo prazo, como medicamentos, dietas excessivas. Muita gente que pratica esse tipo de dieta, a queda de cabelo, a enfraquecimento de unhas, dá náuseas, entendeu? Então, assim, é uma forma errada que atinge de forma agressiva o seu organismo. Então, a gente tem que ter consciência que não tem outra maneira da gente iniciar uma transformação física a não ser adquirindo novos hábitos saudáveis, né? Não só novos hábitos, porque os hábitos novos podem ser ruins também. Então, a gente teria que ter hábitos saudáveis. A história dos hábitos saudáveis seria o quê? Se exercitar regularmente. Qual seria o tempo mínimo durante a semana que eu precisaria me exercitar? Para se ter melhor qualidade de vida, tem que se praticar no mínimo 3 vezes por semana uma atividade física. Sim. Sendo que, se seu objetivo é um emagrecimento, você tem que usar aquela hora do seu dia como hábito semanal. Hoje você come todo dia, então você tem que gastar todo dia, né, aquelas calorias que foram ingeridas. Senão, no final, não bate a conta. Então, assim, se você quer ter um resultado mais rápido e eficaz, tem sim que se trabalhar todo dia fazendo exercício físico e, consequentemente, né, você vai ver os resultados com mais facilidade. Mais facilidade. Amanda, outra coisa também, que eu acho que essa pergunta deve ser bem óbvia pra você, mas não é pra mim. Eu confesso que quando eu escutei isso em algum lugar, não sei se eu li ou se alguém me falou, eu confesso que me desestruturou. Que é a história que fazer esteira não emagrece. eu não sei. Eu passava horas em cima de uma esteira com a ilusão ou com a crença que aquilo ali ia me fazer perder peso. E alguém, não sei, na verdade eu não sei qual foi a fonte que eu vi, mas alguém me falou isso. Que não adianta, né? Que a caminhada ela não vai fazer a perda de peso. Isso é verídico ou é um mito? Assim, diante das minhas bases teóricas, o que faz você emagrecer é a intensidade do treino, certo? Então, assim, se você faz 10 minutos de esteira com sua intensidade máxima, você, consequentemente, vai ter mais resultado do que se você passar meia hora caminhando. Sim. Ou seja, você pode ter resultado mais rápido em apenas 10 minutos, entendeu? Entendi. Da mesma forma, é na musculação. Tudo vai de acordo com a intensidade, porque quanto mais você dá o seu máximo, quanto mais você sair esgotada da academia, mais seu corpo vai precisar de energia para que devolver a sua homeostase que você chegou lá. Sim. Então, assim, quanto mais você se desgastar, mais seu corpo vai recrutar energia. Então, onde é que nós temos esse acúmulo de energia? O glicogênio, que geralmente são essas gordurinhas que a gente tem localizada. Sim. Então, para o nosso organismo e a fonte de reserva, você já tem que gastar as existentes, entendeu? Entendi. Então, assim, se você for numa esteira caminhar, você vai sair cansado o suficiente? Você deu o seu máximo ali naquela caminhada? Não. Então, qual seria um exercício que você poderia fazer com mais intensidade para intensificar essa perca de energia do seu corpo? Certo. A corrida, por exemplo, já é mais intenso do que a caminhada.
A musculação já é mais intenso que a corrida. Então, isso varia muito. Às vezes, o que é intenso para mim pode não ser intenso para você, entendeu? Entendi. Então, assim, tudo vai de acordo com a intensidade. Então não é tão frustrante. A gente não precisa se desesperar com a história então da esteira. Não precisa ter esse desespero. Até porque se você assim não tiver um condicionamento adequado para você subir numa esteira, correr, você não vai correr sem estar com condicionamento físico. Você começa da caminhada, vai aumentando o nível, a intensidade até você chegar à corrida. E eu acho que o importante é você respeitar também o seu tempo e a sua condição física, né? Justamente. Amanda, outra coisa também que eu fico me perguntando. Eu quero iniciar um treino, né? Então, eu vou para a academia do meu prédio, ou eu vou fazer uma coisa mais prática por conta própria. Eu não vou profissionalizar o negócio, eu quero fazer sozinha. Eu tive essa experiência, né? Eu resolvi tomar uma decisão de perder muito peso só, e eu tive efeitos colaterais com isso. Hoje eu sofro com alguns efeitos que eu não sei nem ainda como é que a gente vai corrigir isso, mas a gente vai conversar sobre isso depois. Mas o que eu penso? A falta de um acompanhamento profissional. Eu vejo muito quando eu estou na academia, eu tomei a decisão de perder peso só, mas eu fiz trabalhos aeróbicos, né? Assim que chama. Eu me condicionei a só fazer trabalhos aeróbicos porque eu tinha medo de fazer um processo que não fosse interessante, que fosse me dar mais problemas lá na frente. Eu me preocupo muito com a postura correta, com a sequência do circuito, tudo isso fica na minha cabeça, mas eu tenho essa responsabilidade de não fazer só. Como é que você pode, qual é o seu ponto de vista para uma pessoa que quer se exercitar só, sem um acompanhamento profissional? Isso para você, você consegue enxergar isso como um fato grave? Ou você acredita que a pessoa consiga se condicionar sozinho? Como é esse ponto de vista na visão do especialista? Por exemplo, o seu objetivo aí, pelo que eu percebi, era a perca de peso. Exato, não é? Era. Você queria, acima de tudo, perder peso, emagrecer, né? Eu fui um mau exemplo que não me preocupei com a parte saudável, né? Justamente. Eu, por um processo pessoal meu, tinha acabado de sair de uma gravidez e queria o resultado rápido, porque eu não estava bem, de certa forma, eu não estava me sentindo, não estava no bem-estar. E aquilo ali ia me trazer um bem-estar, né? Mas eu sei que eu fiz errado, né? E o que a gente pode falar para as pessoas para que elas procurarem um caminho correto? Qual seria a melhor situação? Por exemplo, no seu caso, você focou muito na perca de peso e isso faz com que há flacidez na pele devido ao excesso de peso que você estava. O que acontece? Você só fez aeróbica, parte aeróbica e esqueceu do principal, que é a musculação, que é o que dá o enrijecimento, o aumento do músculo, porque através do músculo você consegue efetuar um exercício com boa qualidade. Se você não tem uns músculos bem rígidos, se você não tem uma parte de músculos fortes, você não consegue fazer o exercício de maneira correta. A postura, às vezes a amplitude, certo? Então, o importante de você ter um profissional é isso, porque ele vai de acordo com sua necessidade. Qual seria o seu objetivo naquela hora? Você pós-parto, quais seriam os aparelhos que você poderia estar fazendo? Esse exercício é correto pós-gravidez, entendeu? Entendi. Talvez você não praticou devido a não ter essa orientação. Então, é aí onde entra o profissional. Que também você deve procurar um profissional qualificado, entendeu? Que tem uma especialidade na área de pós-gestante, no seu caso, teria que ser. E assim, para estar ali orientando a maneira correta, a forma correta, o descanso correto, entendeu? Porque tem vários exercícios que uma pós-gestante não pode fazer. Da maioria da gestante passa pelo problema de diástase, tem abdominal que não pode, tipos de abdominais que não pode fazer, tem tipos de exercício que não pode fazer, até que haja o fortalecimento do core. Então, é aí onde entra o profissional, que você tem que ter esse embasamento. Não é de qualquer forma que você vai fazer um exercício. E a gente trabalhando, nós estamos com um novo projeto, né? Um projeto de transformação. A gente vai fazer um passo a passo de transformação e acredito que um dos passos mais importantes é essa parte física e saúde estando unidas, não é isso?
E por isso que a gente está iniciando esse trabalho com você, você faz parte desse projeto. E uma das perguntas, na verdade não é uma pergunta, é uma dica que eu queria que você falasse pra gente hoje. Qual a dica que você daria para quem quer começar hoje, do zero, e está tendo uma necessidade de uma transformação, está desmotivada e precisa, de certa forma, quando eu falo um resultado a curto prazo, eu não estou só falando o resultado de uma perca extravagante de peso, né? Assim, não quero incentivar ninguém a fazer o que eu fiz. Mas eu digo para você assim, como é que a gente poderia motivar uma pessoa a começar hoje, do jeito que ela tá, do zero, a ter um processo que a incentive a ter bons resultados? Seria balancear uma alimentação e um exercício quantas vezes na semana? Que tipo de exercício? Se ela começaria por um aeróbico ou se ela intercalaria? Como é que você pode dar essa dica pra gente? Assim, a primeira coisa que eu falo para os meus alunos, aqueles que iniciam ou aqueles que têm a curiosidade de me perguntar o porquê da prática do exercício físico, é a qualidade de vida e a longevidade, certo? Hoje em dia nós vivemos no cotidiano com muitas doenças crônicas, como diabetes, hipertensão, osteoporose, obesidade. E assim, a prática de exercício físico, você pode prevenir essas doenças, que são justamente as doenças da terceira idade, do pessoal mais idoso, que é constante você ver idosos procurando um profissional por orientação médica, por questões de saúde. Então, você que ainda não começou a praticar, pratique hoje, ontem, na verdade. Comece ontem, imediato. Porque o exercício não é só musculação, é qualquer tipo de atividade física que venha trazer benefício futuro. Nem que seja só uma caminhada. Uma caminhada, bom para quê? Para o sistema respiratório, sistema circulatório. Quando a gente vai chegando a uma certa idade, a gente vai perdendo massa muscular e massa óssea. Então, você tem que procurar fazer exercícios que lhe devolvam ou que fortaleçam essas regiões. Que é o que a gente vê mais no cotidiano, esses idosos com osteoporose, atrofiando, né, os músculos e causando outros tipos de doença. Então, assim, comece ontem, é o que eu digo, porque se você quer ter qualidade de vida e longevidade, tem que praticar exercício. Pronto, fica a dica de Amanda, uma super profissional que eu admiro muito, já conheço o trabalho dela, já venho acompanhando há um bom tempo. E, Amanda, vai ser um prazer ter você dando mais dicas, falando muito sobre mudança, sobre transformação. Todo o nosso foco em cima disso. Foi um prazer bater esse papo maravilhoso com você. Igualmente. E esse foi o primeiro de vários, tenhamos certeza disso. E assim, eu quero deixar também uma queixa, né? Sempre tem tempo para você cuidar de você. Verdade. Sempre tem que ter uma horinha para você cuidar de você. Você cuida da família, você cuida do trabalho e às vezes a gente esquece de deixar aquela horinha para se cuidar, entendeu? Então, se você estiver bem fisicamente, bem mentalmente, tenho certeza que você vai ter suporte para enfrentar aí o seu dia a dia, né? E o cotidiano. Cuide de você em primeiro lugar. Se cuide. Certeza, Amanda, foi perfeito nossa conversa. E fique à vontade para, assim que você tiver novidades para trazer, insights que você queira passar para a gente, que seja super importante no nosso processo de evolução de imagem, vai ser um prazer conversar com você.